Aquele momentinho de drama, né, esperando. Vamos lá então, pessoal, mais uma aula aí. Bom dia a todos vocês. Estamos juntos aí mais uma vez nessa manhã. Vamos trabalhar na aula de hoje fatores climáticos, fatores e elementos climáticos, né? Os que ajudam a proporcionar o clima, tá certo? Então vamos todo mundo pegando o caderno aí, tomando nota, né? Mas antes de tudo, aquele que não pode faltar, o matinal de sempre, o salve, salve, o imprescindível, o tchararã. Bom dia! Bom dia a todos vocês, muito bom dia! Aê, bom dia, bom dia! Coisa linda, hein? Eita, febre! Então vamos lá, moçada. Nós vamos, na aula de hoje, falar sobre os fatores e os elementos que compõem o clima, certo? Então, como que eu posso explicar isso para vocês de uma maneira melhor? Nós podemos trabalhar o clima e podemos trabalhar a questão do desenvolvimento dele de algumas formas distintas. Vamos lá, então? Deixa eu pegar aqui. Vou passar a apresentação de slide para vocês, bem bonitinho. Aê! Bom, vamos começar aí, então. Começando essa aula, então, pessoal, estamos juntos aí mais um dia maravilhoso. Deixa eu colocar aqui o meu laserzinho para trabalhar aqui com vocês. Elementos e os fatores climáticos. Aula minha, claro, né? Correspondente a 17 e 18, na sequência aí. Pessoal, vamos começar então com uma perguntinha bem simples, uma perguntinha que todo mundo sempre faz. Qual é a diferença entre tempo e clima? Pensa aí, eles são bem diferentes. Tem gente que entra no elevador e um desses dois aí é conversa de elevador, né? Um desses dois ou o tempo ou o clima. A pessoa entra no elevador e ela fala assim, nossa, tá quente hoje, hein? Nossa, tá chovendo muito. Ou, não tá chovendo, né? Pode reparar que conversa de elevador é sempre dessa forma, certo? Então, qual é a diferença entre tempo e clima? Vamos falar primeiro do tempo. Eu coloquei aí para vocês, observe bem. O tempo ele corresponde ao estado atmosférico em um determinado local de uma forma momentânea. Traduzindo, o tempo agora, como eu estou aqui no quintal de casa, dá para ver. O céu está extremamente azul, com pouquíssimas nuvens, uma temperatura agradável, certo? Deixa eu até ver mais ou menos quantos graus de temperatura. 26 graus de temperatura e está tranquilo, certo? Sem possibilidade de chuva. Então, o tempo é o estado momentâneo, importante, anotem aí. O tempo, então, ele é o estado momentâneo da atmosfera. Como que a atmosfera está em um determinado local, certo? Por quê? Aqui pode estar sol, em um outro canto do Brasil pode estar chovendo, em outro canto pode estar frio, tudo bem? Então, vamos lá. Lembrando sempre que neste período do ano, hoje, dia 8/4, nós já estamos no outono. Então, começa a ter aquela tendência, amanhã mais fresquinha, conforme o decorrer da manhã vai aumentando a temperatura, no meio do dia vai ficando um pouco mais quente, no final do dia vai caindo a temperatura e à noite refresca um pouco mais. Essa é uma tendência, não é uma obrigação, tá? Por quê? Se o tempo estiver quente, se o tempo estiver quente, então significa que o dia vai permanecer quente. Agora, se o tempo estiver mais frio, você pode ter essa alternância nesse período do ano. Fechou? Então vamos lá. Para caracterizar um clima, é necessário uma análise durante um longo período, certo? Então, como assim? Tem climatólogos ou climatologistas, né, que eles discutem, que eles falam assim, para valer como clima, tem que ser o correspondente a uma geração. Uma geração gira em torno de 30, 35 anos, tá certo? Então tem que ser repetitivamente o clima, o tempo, né, durante 35 anos, o mesmo tipo de tempo, durante o ano todo, para poder formar um clima. Então, por exemplo, nós estamos numa região de clima temperado. O que é o clima temperado? Né?
Para nós aqui no Brasil, a gente chama de subtropical, né, que é um nome local. Então, o que é um clima temperado ou subtropical? No nosso caso aqui, que é um subtropical de transição, porque bem perto da gente, aqui na cidade de Assis, o clima já é tropical. E Assis está o quê? 115, 120 quilômetros de Londrina. Então, nós temos uma zona, nós moramos perto de uma zona de transição, certo? O nosso clima subtropical, ele se caracteriza por ter um inverno não tão rigoroso, mas característica de inverno, frio, vocês usam lá a roupinha do frio, tem gente que vai até de pantufa para a escola, né? E no calor, é aquele calor que vocês nem entram na sala e falam, professor, pode ligar o ar, né? Então, você tem. E a meia estação é quando vocês chegam de manhã, todo cheio de blusa, e vai embora para casa com a blusa carregando no colo ou dentro da bolsa. Tudo bem? Que seria o período da primavera e do outono. Joinha, então? Mais uma coisa, então, que é importante, eu coloquei para vocês essa frase, que é fundamental dessa tela. Então, atenção. O clima é o conjunto ou sucessão de tipos de tempos e seus elementos. Então, o que é o clima? O clima é a junção de vários tempos. Você vai somando tempo, somando tempo. Pô, beleza, janeiro, chove bastante? Chove. No outro ano, janeiro, chove bastante? Chove também. No outro ano, aí assim você vai por décadas. Chove em janeiro? Chove bastante. Então fica característico. Janeiro é um tempo de chuva, né? Dezembro é um tempo de chuva. Quem nunca, né? Falar, não, eu vou para o litoral, eu vou passear em Florianópolis, eu vou passear em Santa Catarina, eu vou para não sei onde, mas chego lá para passar o Réveillon de dezembro para janeiro, pega chuva, pega frio. Na verdade, o frio que você pega não é bem frio, é porque você está molhado e num lugar onde tem o vento sul, o famoso vento sul, né? O vento sul, ele diminui no período do verão, mas ele não deixa de soprar. Então ele acaba atingindo também ali o litoral de Santa Catarina, fazendo com que vocês passem um pouquinho de frio, né? Porque ao sul que nós temos a Argentina, voltando um pouquinho mais lá a Terra do Fogo, voltando um pouquinho mais, nós temos a Antártica, certo? Então, bora lá. Nós temos agora para falar para vocês os elementos climáticos. Olha só que interessante. Primeiro elemento climático para destacar para vocês é a temperatura. O que é a temperatura? Observe aí essa denominação. A temperatura é a quantidade de calor contida na atmosfera em um determinado momento. Então, você quer medir a temperatura, você vai medir de que forma? Naquele instante. Mas eu posso colocar o termômetro no chão? Então, o chão ele tem variáveis. Se for um chão sólido, concreto, asfalto, ele vai ter o acúmulo de temperatura. Se você colocar o termômetro ali, ele vai dar uma temperatura maior. Se você colocar o termômetro embaixo de uma sombra de uma árvore, ele vai dar uma temperatura menor do que está. Então, o ideal é você fazer aquelas casinhas de climatologia e colocar o termômetro dentro, tá? Que é uma casinha que ela respeita a temperatura que está no seu ambiente. Ela é bem interessante, ela tem umas entradinhas, umas frestas, né? Que você que o ar entra por ali e acaba dando a temperatura também deles, certo? Então, vamos lá, continuando. Outra coisa que é bem importante, como elementos, ó, repara que nós estamos falando primeiro dos elementos climáticos. A umidade. Umidade é a quantidade de vapor contida na atmosfera. O Brasil, ele é campeão nisso, né? O Brasil, ele tem contido na sua atmosfera vários rios, né? Flutuantes, rios voadores, que o pessoal fala. Nós temos alguns momentos do ano que sobre o nosso território, em cima do território brasileiro, nós temos uma quantidade de massas de ar que podem chegar a de 10 a 15% do total de água que o país tem. Tudo flutuando por cima do país. Imagina essa quantidade de água, que fantástica, é muita água. Então, é quando você tem aquelas nuvens densas, aquelas nuvens carregadas, aquelas nuvens pesadas. Joia? Tranquilo? Bora! Nós temos também o fator precipitação. Então, outro elemento seria a precipitação, certo? Não podemos esquecer. O que é precipitação? Hein? O que é precipitação? Fala para mim. Precipitação é o quê? Então, para entender um pouco da precipitação,
é necessário que ocorra o processo de condensação do vapor da água, umidade, né, que se acumule na atmosfera em forma de nuvens. Aí, com isso, nós vamos ter as chuvas, que eu dividi para vocês em 3 formas. Então, o que é precipitação? Nada mais é do que o acúmulo desse vapor da água na atmosfera, condensado, e acabando por virar chuva, acabando por gotículas que vão caindo, certo? Nós temos 3 tipos de chuva. Eu vou colocar o primeiro tipo aí para vocês. O primeiro tipo de chuva é a frontal. Moçada, o que é uma chuva frontal? Fala para mim. O que o nome remete? O nome frontal. O que esse nome frontal ele vai remeter para a gente? Ele tem uma característica, né? São chuvas onde você tem o choque de massas de ar. Uma massa de ar quente e úmida com uma massa de ar fria e seca. Ou, às vezes, raramente, mas pode acontecer, fria e úmida também. Aí o bicho pega, porque é umidade com umidade. Chuva frontal são quando 2 massas com temperaturas diferentes se chocam, provocando chuva. Essa é a mais comum aqui da nossa região. Tudo bem? Então, esse é o tipo de chuva mais comum aqui da nossa região. Joia? Tranquilo? Bom, a chuva frontal, ela geralmente, ela vai acontecer quando você tem as chegadas de massas de ar diferentes. Então, por exemplo, agora está calorzinho, né? Tava bem calor até o final de semana, até domingo, por exemplo. Chegou uma massa de ar pequena, mas fria. O que aconteceu? Choveu. Aí, depois da chuva, passou, ficou esse tempão aberto aqui. Por que isso acontece? O frio com o quente, mais a umidade e a chuva, ela dissipa um pouco a força dessa massa de ar, tá? Ela dissipa um pouco a força. Então, ela compartilha com a atmosfera, aí ela desaparece e fica desse jeito. Aí você fica, tá aí agora. Então, como que funciona, né? A chuva frontal. A chuva frontal, ela é fundamental pelo encontro das massas de ar, certo? Nós temos o segundo tipo de chuva aí que eu coloquei para vocês. Olha aqui o segundo tipo de chuva, ó. Chuva convectiva. Essa chuva convectiva, ela acontece para a gente também, tá? Mas numa intensidade um pouco mais baixa. Ela acontece principalmente no verão. O pessoal fala tromba d'água, cortina d'água. Tem gente que olha para cima e fala: Nossa, é o fim do mundo, o mundo vai acabar, sabe? Aquelas nuvens cinzas que vão se remexendo, tal. O que acontece? O que é uma chuva convectiva? Você tem muito vapor da água e você tem muita água na parte básica da Terra. Tem muito calor em cima dela. Esse vapor sobe em grande quantidade, com uma grande velocidade, atinge a atmosfera mais alta, que é fria, e já chove no mesmo lugar. Então, é quando dá aquelas trombas d'água que a galera fala, né, que é errado tromba d'água, mas tudo bem, que a pessoa fala, nossa, aquela cortina de nuvem, quando você olha no horizonte, você vê que em um lugar está chovendo e no outro lugar não está chovendo. Isso aí é importante, tá, que vocês memorizem. Então, a chuva convectiva é essa. Aonde a chuva convectiva é bem comum? Na floresta amazônica. Por isso, que dentro da floresta amazônica nós temos um negocinho que o pessoal marca o horário da chuva, né? Então eles fazem a colocação do que vai acontecer conforme a chuva. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez nós estávamos na ilha de... Não, ainda não era a ilha de Marajó, não. Nós estávamos no Pará. Aí eu perguntei para o cara lá da praia onde nós estávamos, era na ilha do Algodoal, no Pará. Muito bonito, depois vocês pesquisem para ver, é bem bonito. Aí nós estávamos lá na ilha, eu perguntei pro cara, que horas que é a chuva? Ele falou assim, a chuva chega mais ou menos 3h15. Beleza. Que horas que a chuva passa? Ah, ela passa mais ou menos umas 4 horas. Eu disse, então eu quero esse quiosque aqui, bem cobertinho e tal, para poder almoçar, eu vou querer almoçar na hora da chuva. Pode ser? Pode ser. Aí o pessoal que tava comigo falou assim, o Farol tá de brincadeira, né? O cara combinou com o cara e o cara tá tirando onda da nossa cara. Ninguém quis, todo mundo quis almoçar antes e quis ir lá pra praia. Beleza. Eu marquei com o cara de sentar e ficar no coberto, bonitão, na hora que estivesse chovendo. Por quê? Você sabe que a chuva tem hora marcada para chegar. E o dia estava que nem hoje. Céu azul, claro, bonitão. Você não viu uma nuvem, você falava, meu, o cara tá viajando. Moçada, deu mais ou menos 10 para as 3 da tarde.
o negócio começou a fechar para cima da floresta, assim. Começou a subir aquelas nuvens cinza, maravilhoso, coisa linda para geógrafo, né? O geógrafo adora ver essas coisas. Começa a fazer aquela coisa maravilhosa, assim, tal, ficou bem bacana. Aí veio a chuva. Ela não chegou 3h15, ela chegou 3h12, mas passou perto ali, né? Aí choveu. Moçada, choveu até 5 para as 4. 5 para as 4, para 4h30, você olha para o céu azul. Não tinha uma nuvem, não tinha nada. Então, eles lá, eles têm esse costume, inclusive, de marcar para antes da chuva ou para depois da chuva, ou durante a chuva, como é o caso, né? Naquela região, o horário que eu estava almoçando, eles fazem o café da tarde. Né, o café da tarde deles, eles fazem uma pausa para tomar o café da tarde exatamente no horário da chuva, que é quando não dá para você trabalhar. Mas só que daí depois você volta e continua a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Lógico, o chão tudo molhado. É muito interessante, tá certo? Acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar isso, que lá tem o horário da chuva chegar. Mas lembrando, não é o horário fixo para todos os lugares. Depende da intensidade. Por exemplo, como que isso funciona? Como que essa chuva convectiva aqui, ela vai funcionar? Ela vai funcionar assim, no ápice do calor, no caso da Ilha de Marajó, o ápice do calor era 2h30 da tarde às 3h30 da tarde. Então, nesse período, é muito quente, muito, muito quente. Então, faz com que a evaporação da água, ela se intensifique, ela ocorra de uma maneira muito rápida, condense na parte mais alta, mais fria, e caia como chuva. Mas, moçada, é uma porrada de chuva mesmo, tá certo? Tranquilo? E nós temos agora o terceiro item, o terceiro tipo de chuva, chuva orográfica. A chuva orográfica é a chuva de relevo, né? Bom, como vocês quase nunca descem para o litoral de Santa Catarina, do Paraná, e tem que passar ali por Curitiba, passar pela serra, a serra tem um relevo. Orográfica significa chuva de relevo, né? Chuva do relevo, ouro. Aí o relevo ali ele segura a umidade toda que vem do mar. Essa umidade sendo contida, por isso que provoca chuva naquela forma de relevo, naquele local, exatamente. No caso, só para vocês entenderem um pouquinho, para vocês conseguirem pegar, é só vocês tentarem puxar pela memória quantas vezes vocês desceram a serra, ou subiram a serra, e a serra estava com o céu azul, no alto da serra. Quase nunca. Por quê? Porque vocês vão geralmente no período de verão, e no período de verão, o que, que acontece? Você tem muita evaporação da água do mar. Ela sai do mar, vem em sentido à Serra do Mar. E na Serra do Mar ela é bloqueada e vai acumulando aquele vapor da água na Serra do Mar. Ele não consegue passar. Vai se formando as nuvens e chove. Por isso que a gente sempre pega tempo nublado, frio e com chuva, tá? Ou quase sempre, né? Eu consegui uma vez na minha vida pegar um tempo azul, né? Era um céu relativamente azul, com algumas nuvens, mas tudo bem, tá certo? Outro caso que a gente tem bastante seria na cidade de Campina Grande, né? Que é a cidade da Laís também. A cidade de Campina Grande, ela fica a 130 quilômetros do litoral, mas só que é uma cidade que ela já fica no Planalto da Borborema, né? Então, por ficar no Planalto, vamos pôr, o pessoal lá, alguns chamam de Serra, outros chamam de Planalto da Borborema mesmo, tá? O Planalto da Borborema é como se fosse também uma barreira orográfica. A maioria dos exercícios de vestibular, inclusive, usa a Borborema, que ela pega uma boa parte do Nordeste, para explicar o porquê que não tem chuva no sertão nordestino. Evapora-se muita água. No litoral do Nordeste, chove direto. Chove bastante, é bem úmido. Mas só que essa umidade sai do litoral do Nordeste e vem para o interior. E para no Planalto da Borborema. Parando no Planalto da Borborema, o que vai acontecer? Ali chove muito, chove bastante. Então é uma região de muita chuva. Quando termina essa chuva aqui, a nuvem fica seca, ou mais seca, entre aspas, ela fica mais leve e passa o Planalto. E vai para o lado de trás, que aí começa o sertão nordestino. Então, o Planalto da Borborema, ele é sim um grande bloqueio da questão da passagem de massa de ar úmida. Fechou? Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Agora, nós estávamos falando de elementos do clima, agora nós vamos falar de fatores do clima.
Eu destaquei para vocês aqui, ó, os fatores do clima, esse primeiro aí. Os fatores estáticos. O que são estáticos? Fatores que provavelmente não vão mudar, tá certo? A não ser que Deus queira ou que o homem faça muita besteira. Mas provavelmente eles não vão mudar, certo? Os fatores. Então, vamos ver os fatores estáticos, são os fatores parados. O primeiro é a latitude. Então, o clima ele vai ser concebido conforme a latitude. Quanto menor a latitude é mais próximo do Equador, né? Porque se o Equador é 0, então próximo do Equador é menor. Se o polo é 90, próximo do polo é maior, de 0 até 90 graus. Lembra disso? 0 a 90 graus. Então é importante. Se perto do polo, se perto da linha do Equador for a cidade, ela será mais quente. Se estiver num nível de altura bacana. A gente pode usar, por exemplo, Quito, no Equador, que é a capital do Equador. Ela está na linha do Equador, bem junto à linha do Equador, né? Mas só que ela está no alto da Cordilheira dos Andes, a 3.000 e poucos metros de altura. Traduzindo, é uma cidade que não é quente, ela é uma cidade fria, mesmo estando na linha do Equador. Ali entra um segundo fator. Qual é o fator? A altitude. Tá vendo aqui a altitude? Então, devido à altitude, você tem também a temperatura da cidade. Eu gosto muito de usar o exemplo mais próximo nosso aqui, que é Curitiba. Curitiba é alto. Curitiba tem pontos de 1.050 metros de altura. Vocês têm noção que são 1.050 metros de altura? E para ajudar, ainda fica entre... Ô, professor, Oi. você pode repetir latitude? Eu não entendi muito bem. Sim, repito, lógico. Vamos embora. A latitude seria qual lugar do globo o clima está localizado. Se for mais próximo da linha do Equador, beleza? Mais próximo da linha do Equador, seria mais quente. Lembrando sempre, é uma altitude moderada, tá? Moderada pode ser até 600 metros, 500 metros, igual a nossa, até o nível do mar. Passou disso, já começa a ficar um pouco mais frio. Então, a latitude, quanto mais perto da linha do Equador, fica mais quente. Quanto mais perto do polo, fica mais frio, certo? Então, se a latitude é menor, a temperatura tende a ser maior, em uma altitude controlada. Se a latitude é maior, então mais longe da linha do Equador, mais perto do polo, a temperatura tende a ser mais baixa. Complicado? Complicado não, combinado? Mais pertinho, então, do polo. Joia? Vamos fazer aqui, ó, a altitude agora de novo, para vocês entenderem também. Na altitude, como que funciona? A altitude, você tem ali a questão da altura. Quanto mais alto, o ar fica mais rarefeito, a temperatura tende a cair, certo? Sem contar que, por exemplo, eu tenho relevo. Então, imagina aqui o relevo. O Sol nasceu aqui. Na hora que o Sol nasce, ele vai iluminar essa face do relevo. Essa outra face fica escondida do Sol, então ela ainda está fria. Ao meio-dia, quando o Sol estiver a pino, quando o Sol estiver no zenite, aqui em cima, ele vai iluminar igualmente as duas faces, mas só que está iluminando as faces mais caídas. Depois do meio-dia, o Sol vai iluminar deste lado aqui, e esse lado vai ficar sem iluminação. Automaticamente, o que, que acontece? A tendência é, em regiões de planaltos, mais altos, de serras, de picos, é a temperatura ser mais baixa. De montanha, então, nem se fala, tá certo? A maritimidade, vamos lá. Maritimidade, pessoal, é a proximidade com uma massa de água significativa, importante. Então, a maritimidade é a proximidade com uma massa de água significativa. Como assim significativa? Eu não entendi. Se você tiver um laguinho, ele não vai mudar muito a situação do lugar. Mas se você tiver um grande rio, um grande lago, um mar, algum espelho d'água muito grande, aí ele muda a situação. De que forma? Vamos lá. O sólido, no calor, ele absorve o calor rapidamente, mas ele também perde o calor rapidamente. Então, um exemplo, a calçada da tua casa ou a rua da tua casa. Quando bate o sol nela, ela esquenta rapidinho, certo? Tanto a calçada como a rua.
Mas só que quando o sol vai embora, ela também esfria mais rapidamente, certo? Já com a água, ela demora para pegar o calor, durante todo o dia a água vai absorvendo esse calor, e no final da tarde, a água, quando para de receber calor, ela começa a dispensar esse calor para a atmosfera. Então, a água, a maritimidade, serve como um regulador de temperatura. Eu vou dar um exemplo clássico para a gente, fica fácil aqui. Na nossa região aqui, nós temos uma variação durante o inverno de cerca de 10 graus. Do período da manhã, vamos supor, de manhã está 11 graus de temperatura, no inverno o pico máximo de temperatura é 21 graus. Isso é uma média, tá? Você pegando essa diferença aqui, são 10 graus de temperatura. Tudo bem? Ótimo. Aí, quando você pega essa diferença de temperatura, alguém lembra como que chama essa diferença de temperatura aqui? Ela chama amplitude térmica. Quando eu pego essa amplitude térmica e jogo no mesmo dia lá para o litoral do Paraná, eu estou falando litoral do Paraná, posso usar qualquer outro litoral, mas é para usar mais ou menos a mesma latitude nossa, tá? Mais ou menos a mesma latitude. Quando eu jogo para o litoral do Paraná, o que, que vai acontecer? A temperatura mais baixa naquele dia não vai ser 11 graus, a temperatura mais baixa vai ser 15. E a temperatura mais alta vai ser na casa de 20, 21 no máximo. Então, a amplitude térmica é de 5 a 6 graus e a nossa é de 10. Por quê? Nós aqui não temos a umidade na atmosfera e também necessária, e também não temos o espelho da água aqui necessário para isso. Tá certo? Quando construíram a cidade de Brasília, no caso, eles fizeram o Lago Paranoá, na cidade de Brasília. E eles fizeram bem do lado da onde vem o vento, para o vento que vem lá da parte do Cerrado para Brasília, passar pelo lago e carregar a umidade para Brasília. Mas só que o lago é gigantesco, mas mesmo assim não deu conta, né? Porque, além de ser uma região muito quente, ele é gigantesco para nós, mas para a questão climática ele é muito pequeno. Fizeram o Lago Igapó aqui em Londrina também, por uma questão também de atividades, turismo e etc., né? Mas para dar uma regulada na temperatura. E isso não funcionou muito bem, porque precisaria ser algo muito maior, certo? Então vamos lá. Pessoal, continentalidade. Continentalidade é o que acontece com a gente aqui. É a falta de corpos da água, a falta de espelho da água para poder mostrar para a gente. Então, como assim? Aonde você tem uma menor quantidade de espelhos da água, significativos, como é o caso da maritimidade, né, que eles têm bastante espelho da água, na continentalidade nós temos um número mais reduzido. Então, vamos lá. Qual é o número mais reduzido? Como assim? Explica melhor, professor. Eu gosto de citar o exemplo extremo, que é o deserto. Qual que é a do deserto? Como que o deserto funciona? Durante o dia ele pode chegar a 50, 55 graus de temperatura na média, né? Se a gente pegar o Saara, nos dias mais extremos, ele chega a 62 graus de temperatura positivo. Aí você pega à noite, ele vai de 5 graus a menos 2 graus, né? Então ele tem essa variação, essa amplitude térmica muito grande. Por quê? Porque possui pouco corpo d'água, pouco espelho d'água, certo? Então a maritimidade, a água ajuda a regular, a continentalidade, a falta da água ajuda a aumentar a amplitude térmica, vamos dizer assim, desregular a temperatura. Você vai do calor extremo ao frio extremo no mesmo dia, certo? É uma situação, assim, bem complicada. A Copa do Mundo do Catar, por exemplo, todo mundo fala assim, os estádios lá vão ter ar-condicionado. Além dela ter sido mudada, a Copa do Mundo, para ser disputada em novembro, dezembro, que já é uma época de calor menos intenso, né, para eles, já é a proximidade do inverno, lá também foi feito alguns estádios com calefação, porque se chegar um frio extremo, eles ligam o aquecedor do estádio, tá certo? Olha só que loucura, né? Então tem 2 estádios com calefação e eles querem ver se praticam essa calefação para todos os estados do Catar. Joia? Os 2 estádios que já estão prontos lá, que teve a final lá que o Menguinho perdeu lá, né? Perdeu o Mundial. Tá certo?
Pessoal, outro destaque aí que é estático de fatores climáticos é o relevo. Então, o relevo é o que eu expliquei até agora. Ele pode bloquear a passagem de uma massa de ar, ele pode bloquear a passagem de uma chuva. Se ele for muito alto, a temperatura pode ser fria. Se o relevo for muito plano, como é o caso de Cuiabá. Eu adoro citar Cuiabá, cara. Cuiabá eu acho uma cidade fantástica. Né? Eu gosto demais de Cuiabá. Cuiabá é uma cidade plana, moçada. Plana. Para quem nunca foi, ela é reta, tem um degrauzinho e reta de novo. Então, traduzindo, o sol bate nela o dia todo. O dia todo o sol bate nela. É uma cidade extremamente quente. Durante o dia, 40 graus, 39 graus acontecem. Tá? É errado falar que acontece todo dia, porque não é todo dia, não, tá? Mas 40 graus, 39 graus acontece lá, sim. Principalmente no período do verão, tá certo? E nessa questão lá de Cuiabá, é impressionante, é importante vocês pensarem nela, porque a cidade é reta, a cidade é plana, a cidade é baixa. Cuiabá fica 120 a 200 metros em relação ao nível do mar. Então ela está numa depressão, ela é uma depressão bem plana, é uma deposição de sedimento fantástico. Tudo bem? Tranquilo? E agora nós vamos falar os fatores dinâmicos, né? Quais são os fatores dinâmicos? Fatores dinâmicos. Correntes marítimas. O que são fatores dinâmicos? Como o caso da corrente marítima, massa de ar e o El Niño. A corrente marítima, massa de ar e o El Niño são fatores que vão acontecendo. Eles têm ano que acontece com grande intensidade, tem ano que reduz a intensidade, mas eles acontecem ali. Com exceção do El Niño, que não tem ano para acontecer, massas de ar e correntes marítimas acontecem o tempo todo. O tempo inteiro. Se não tivesse correntes marítimas e massas de ar, o planeta, em boa parte dele, estaria congelado. Tá certo? Então, boa parte do planeta estaria congelado, principalmente nas regiões polares. Certo? Então, vamos explicar um pouquinho de correntes marítimas aí para vocês. As correntes marítimas, elas são rios dentro do mar. Como assim? Elas têm velocidade diferente, a densidade da água às vezes fica diferente também, pela temperatura ser diferente, até a acidez da água pode chegar a mudar. Então, por isso que nessas correntes marítimas, alguns animais acabam pegando até uma carona com elas para poder se esforçar menos. Lógico, no desenho Nemo, acontece das tartarugas entrarem numa corrente marítima lá e vai naquele vapor todo lá, vai rápido. Aquilo ali é um pouco ilustrativo, tá, gente? É para criança aquilo ali. Mas só que as correntes marítimas, elas, sim, elas são rios dentro da água. Quando você está numa embarcaçãozinha, principalmente pequena, você pegou uma corrente diferente, moçada, para você voltar para a praia é complicado, tá certo? Tem gente, por exemplo, que fica à deriva, né? Se ficar à deriva, é você ficar pegando várias correntes marítimas menores, não as principais, né? As principais são correntes marítimas gigantescas. Vou dar um exemplo de um grande rio d'água que existe no mundo, que eu gosto demais dele. É a corrente marítima do Golfo, que acontece ali no Mar do Caribe, próximo ao México, não tem? Então, ela sai dali e vai para a Europa. E aí ela chega na Europa, ela não deixa o porto de Roterdã, na Holanda, norte da Europa, congelar. Se não fosse essa corrente marítima, né, vamos supor que a gente tirasse essa corrente marítima do porto de Roterdã, na Holanda. O que ia acontecer? O porto ficaria congelado pelo menos 6 meses no ano. Tá, professor, e daí? O porto de Roterdã, ele é o porto mais movimentado do planeta, certo? E ele é o coração pulsante da economia europeia. Então, traduzindo, ele necessita estar aberto 12 meses no ano, todos os dias, 24 horas por dia, ele trabalha 24 horas por dia. Quem tiver a oportunidade de ver alguns documentários sobre o Porto de Roterdã, tem bastante na internet, vale a pena. Ele já está praticamente todo automatizado. É tudo feito via computador e robô, inclusive os caminhões que ficam andando lá para levar os containers para lá e para cá, tal. Os guindastes são todos mecanizados. É fantástico, é lindo, tá? A estrutura dos caras. E detalhe, eles são construídos dentro de um fiord. O que é um fiord? É um vale glacial, né? O fiord, cara, eles conseguiram construir dentro daqueles fiordes.
Então é lindo a magnitude, assim, né, dessas correntes marítimas. Ela não deixa o mar da Europa congelar. E da onde que ela sai? Ela sai da América Central barra América do Norte. Ela sai do Mar do Caribe ali, até chegar nessa região. Joia? As massas de ar, a mesma coisa. Em lugares, por exemplo, que não recebem as massas de ar, você tem deserto por muito tempo. Durante 348 anos, não choveu no deserto do Atacama, aqui no Chile. Né? Por quê? Porque você tinha o relevo. Você tem a cordilheira, o deserto aqui no meio, a continuação da cordilheira. Certo? Aí a massa de ar não conseguia passar. E uma massa de ar úmida, fria, vinda do polo, fez chover. Faz, eu acho que 2 ou 3 anos, se eu não me engano, deixa eu pensar, acho que aconteceu em 18, né, mas eu posso estar enganado, mas eu acho que foi em 18 que aconteceu, 1918, 2018, 1918, ó, tá doido? 2018 que aconteceu isso, tá certo? Mas depois vocês podem procurar aí para ficar mais bonitinho. E choveu no Atacama de uma tal forma que abriu um monte de flor, assim, ficou bem bonito, sabe, o esquema lá, tal. O deserto, ele floriu, é uma coisa que não acontecia há mais de 300 anos, imagina, 348 anos sem chover de verdade, não é garoa, é chuva mesmo, e lá choveu. Então é um cenário fantástico, né? O Atacama é a região mais seca do planeta, né? Devido ao relevo, ela é a região mais seca do planeta, devido também à falta da entrada de massas de ar nessa região. Ó. Então, não entra massa de ar aqui na região, automaticamente, o relevo ajuda e a região fica seca. Também entra o fator da continentalidade. Lá, nós temos a questão da falta de água, então a diferença de temperatura lá no Atacama do dia para a noite também é muito grande. E por último, nós temos o El Ninho, né? O que seria o El Ninho? O El Ninho é o aquecimento das águas do Pacífico. Joia, pessoal? Como assim o aquecimento das águas do Pacífico? Da onde vem esse aquecimento? Então, da onde vem? É uma boa pergunta. Já fizeram estudos falando que era sobre uma placa tectônica de Nazca que bate com a Sul-Americana, que solta um calorzinho ali embaixo da água, essa água quente esquenta. Não é isso. Já falaram que é em função das algas vermelhas, né? Também não é isso. Já falaram que é por causa de uma corrente marítima que passa perto de uma outra região vulcânica que vai terminar ali na costa do Chile, do Peru, do Equador, também não é isso. Moçada, é o aquecimento da água do Pacífico. Ponto. Não tem o que inventar. É o Ninho, aquecimento da água do Pacífico. Geralmente, ele acontece em qual período? Verão. Então, o que vocês têm que saber? É o Ninho. Geralmente acontece no verão, primavera-verão, né? E é o aquecimento das águas do Pacífico. Ponto. É isso que você tem que saber. Tem o Laninha, né? Porque fizeram El Ninho em homenagem ao menino Jesus, porque é uma coisa que acontece próximo ao período do Natal, por isso que é El Ninho, é o menino, né? E tem o Laninha, que é a menina, que vai acontecer no período do inverno. Adivinha? O Laninha, ele é o oposto. Como que é o oposto? Ele acontece no inverno e tem o resfriamento das águas do Pacífico. O que esses fenômenos, eu vou focar mais no El Ninho, tá? Mas também serve para o Laninha. O que esses fenômenos, por exemplo, como o El Ninho, ele provoca? Ele provoca a alteração das questões climáticas ou a intensificação das questões climáticas. Exemplo, em lugares que ia chover, não chove. Em lugares que não ia chover, chove muito. Beleza? Naquele período. Então, ele dá uma invertida na temperatura. Ou ele intensifica o que já vai acontecer. Ele dá uma invertida no clima, perdão. No tempo, perdão. Tá? Aí, o que acontece? Ele vai trabalhar da seguinte forma. O El Ninho também. Em uma região vai chover bastante no verão. Por exemplo, a 2017, se eu não me engano, nós tivemos um verão que choveu do dia 5 de dezembro até o dia 4 de fevereiro, ou 2 de fevereiro, eu não lembro, eu sei que deu 2 meses e um quebradinho, sem parar todos os dias, que ficou tudo terrível, foi umas férias péssimas, porque só chovia, estava sempre nublado, sempre garoando, né? Estava terrível. Naquele ano,
teve o El Niño. Ele intensificou a chuva na nossa região, que já era bastante. E em lugares que não chovia, ele intensificou a seca. Em lugares que não chovia ou chovia muito pouco, não choveu nada, aumentou a temperatura e a dinâmica atmosférica ficou extremamente seca, certo? Nesse período do ano, por exemplo, eu destaco para vocês o Rio Grande do Sul, que foi aquela época que o Rio Grande do Sul ficou com o solo rachado, igualzinho o solo do sertão nordestino na época do auge da seca. O Rio Grande do Sul teve o mesmo fenômeno, porque no Rio Grande do Sul, na parte interior do Rio Grande do Sul, não chove tanto, né, no período do verão. Não chovendo tanto na parte interior do Rio Grande do Sul, o solo resseca. Ressecando, ele fica trincado, ficou feio. E lembrando, o Rio Grande do Sul tem focos de desertificação. Isso nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, tá bom? Tranquilo, então? Pessoal, eu não vou me alongar muito mais. Eu falei que essa aula de hoje era um pouquinho maior, né? Eu queria deixar aí para vocês uma arte feita pelo nosso amigo Anthony, né? Olha só que bonitão essa arte. É o show que não aconteceu, né? Mas tá aí a arte bonita, né? Uma homenagem. Muito obrigado, bom trabalho a todos vocês. Não esqueçam de fazer a tarefa mínima, não esqueçam de fazer aquilo lá, tudo que tá valendo nota, tá certo? Muita saudade de todos vocês aí. Vou voltar à tela para me despedir de vocês. Isto. Espero que tenham gostado da aula. Né, pessoal? Vocês gostaram da aula? Eu achei bem bacana. Tem bastante coisa para perguntar. Eu vou abrir para perguntas agora. Tudo bem, então? Mas antes de abrir para pergunta, um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau, povo.